Lucas 6,46, vamos ler esse texto bem conhecido. Eu quero ir direto ao ponto, nesta mensagem que Deus colocou no meu coração. A família semeando, a família que semeia a palavra. Queria registrar a presença do nosso irmão Ronaldo, né? Uma honra ter você aqui conosco, o esposo da irmã Célia, é muito bem-vindo. As duas casas, a gente conhece esse texto, é o Sermão da Montanha. E Jesus Cristo, ao concluir esse sermão, ele menciona essas palavras. A gente lê muito o livro de Mateus, mas vejamos como é que Lucas aborda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A igreja? Quarenta e 49, ainda a igreja, vamos lá? Senhor amado, duas casas, Pai, duas casas e dois finais, ó Pai. A Tua palavra ela é tão prática, é tão maravilhosa, ó Deus. Porque, ó Deus, nós que semeamos a palavra, precisamos vivê-la, precisamos praticar, ó Pai. Porque todo aquele que ouve, é um ensinamento tão consistente, tão forte, que não deixa dúvida no nosso coração. O Senhor quer, ó Pai, que nós pratiquemos aquilo que falamos sobre o amor, sobre o perdão, a força do perdão. Então, Deus, queremos, ó Deus, um 2024 cheio de transformação em nossa vida, ó Pai, para que possamos, ó Deus, viver o evangelho que pregamos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, assim, ó Deus, semear com a nossa vida. Vai haver um momento que não vamos semear falando, mas vamos semear olhando, praticando, ajudando, e assim o Teu nome será glorificado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor insiste nesse ensino, é ouvir a minha palavra, mas não apenas ouvir, praticá-la. Lá no Antigo Testamento o Senhor diz ao profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor da terra. Se quiserdes e me obedecerdes, você vai comer o melhor. Ó Deus, a IEBT quer comer o melhor dessa terra, ó Pai. Nós queremos a Tua presença, ó Deus. Queremos amar e ajudar nossos irmãos de verdade, ó Pai. Que isso aconteça desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Vamos dizer amém? Aqui, irmãos amados, temos duas situações bem conhecidas desse texto. É um texto que a gente já tem escutado ao longo da nossa vida cristã. Bem ainda, sei lá, de repente você que está desde adolescente na igreja, já ouvimos sobre esse fundamento, essa história que Jesus Cristo contava, o Sermão do Monte, que é um dos maiores sermões. E é interessante que na conclusão, tendo ele concluído o Sermão do Monte, Jesus, ele chamou dois construtores e ele começa a falar de duas situações, e ele queria enfatizar, direto ao ponto. Jesus queria enfatizar a diferença de quem é ouvinte e quem é só ouvinte, de quem é praticante. Ele quer estabelecer a diferença, e nós sabemos o quanto precisamos melhorar. 2024 já começou, estamos aí já no final de janeiro. Será que a gente já melhorou o máximo? Ou ainda está faltando muita coisa? Estamos precisando melhorar. Eu preciso realmente melhorar. E aqui Jesus Cristo, ele fala que um homem desse era sábio. Quem é o sábio aqui nessa história? É o construtor sábio. Quem é? É quem procurou, cavou e achou um terreno sólido, consistente, para que sua casa permanecesse firme. Ele edificou, na verdade, sobre a rocha, que alicerce estende para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que a de enfrenta, e a estável casa, vamos lá, nossa morada, firme e segura ela ficará,
quando o temporal contra ela der. O sábio edificou a casa sobre a rocha. Digam amém. O outro é um insensato. Ele construiu sobre a areia. E a tempestade vai vir sobre os bons e os maus. As lutas virão sobre todos nós. E sabe quem vai permanecer de pé? Quem fundou a sua casa na rocha. A sabedoria, irmãos, aqui revela em obediência. A família que semeia a palavra tem que ser uma família obediente à palavra. Nós estamos aqui como família e precisamos obedecer à palavra. A família vai permanecer firme, unida. Tem seus vendavais? Tem. É impossível não ter, mas ela vai permanecer firme quando a gente pratica a palavra. Ele foi sábio por quê? Jesus Cristo fala desses dois construtores, dois fundamentos. Lucas fala. Veja o versículo 46, por favor. Os dois fundamentos. Olha, por que você chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Veja como começa essa passagem. Chama ele de Senhor, diz que ele é tudo para você, mas só não obedece. Parece aí realmente uma coisa, na verdade, que não tem fundamento. Porque você ouve a instrução do médico, mas não pratica o que o médico pede para você praticar. Então aqui fala de um sábio. E Jesus, ele disse: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras. Veja o verso 47, por favor. 4:7. Todo aquele que vem a quem? A mim, e ouve as minhas palavras. E o que mais? E as pratica, eu vos mostrarei a quem vai ser semelhante. Veja o que Jesus Cristo fala sobre essa sabedoria. Ele diz que ouve as palavras e as observa, mas coloca em prática o ensino de Jesus Cristo. Certa vez Pedro chegou a Jesus Cristo e perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim, eu vou perdoar? 7. Qual foi a resposta de Cristo? Não só 7, mas o quê? Parece que ele quer ensinar que não há assim, vamos dizer, não há limite para perdoar. Devemos perdoar sempre. E é fácil fazer isso? Uma vez eu admito, mas 2 vezes aí já é demais. Mas ele quer que a gente tenha essa prática do perdão. E diz que só faz isso quem estiver firme na rocha. Observe o seguinte, o versículo número 48. Confiou na rocha, aquele que edifica a sua fé sobre a rocha. Lá em 1 Coríntios tem um texto muito forte sobre isso, 10:4. Jamais será abalado. Os ventos de doutrinas não vão derrubar. E disse Jesus: sem mim, ele diz lá, nada podeis fazer. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Irmãos, aguarde, é profético o que eu vou dizer agora. O que vai vir de situações em 2024 para querer abalar você e tirar você do lugar. O que vai vir para fazer isso comigo também. Mas você está firme na rocha. Vai chegar, infelizmente, a gente vai ver alguém caindo, Hugo. A gente vai ver alguém caindo, irmã Jaciara. Infelizmente a gente vai perceber que alguém está tropeçando. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente precisa orar mais pela nossa casa. A gente precisa orar mais pela nossa família. Ore mais pelos seus filhos, nunca é demais. Alguém já disse que a mãe, quando está de joelhos, os filhos permanecem de pé. Não é esse o tema, né? Pais de joelhos, filhos de pé, orando pelos filhos. Essa casa está firmada na rocha, porque vai vir prova sobre o teu adolescente, vai vir prova sobre o teu filho jovem, vai vir prova sobre essa vida, mas se ele estiver firmado na rocha, essa casa não cai. Digam amém, irmãos, ela não pode cair. A sabedoria fala sobre isso. Ele cavou profundamente, versículo número 48, está aí, ó. Ele se aprofundou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Vai vir as dificuldades, os rios vão bater com força, o vento também, mas a sua casa não cai na rocha. Eu me lembro quando criança, ainda hoje, não sei, os irmãos sabem, a história dos 3 porquinhos. Lembra daquele negócio? Né? O lobo mal vinha ou não vinha para derrubar a casa dos porcos. Teve uma que não caiu, não foi? Qual foi a que não caiu? Casa de palha cai, mas a casa de tijolo na rocha não vai cair. Esse porquinho a gente pode simbolizar o lobo, o diabo. Ele quer derrubar a tua vida, ele quer derrubar a tua casa. Mas diga assim: a minha casa está firme em Jesus. É desse jeito. Você vai passar
2024, firme na rocha, alegre com o Senhor, fazendo a sua obra com amor, e nada vai tirar essa alegria de você. Ele edificou a casa sobre a rocha. Alguns não querem cavar profundo. Tem uma expressão, nosso irmão, está na hora de cavar, está na hora de orar, está na hora de buscar mais o Senhor, está na hora de ler a Bíblia. Isso é muito importante. O crente precisa ter mais intimidade, ler a palavra. Cavar poço significa isso. Vai cavando o poço, vai lendo a palavra, vai buscando o Senhor, porque quando essas provas vierem, você vai estar firme na rocha, e de longe Satanás ele vai bater em retirada. Mas se a gente não estiver firme na rocha, se a gente não estiver firme em Cristo, não lê a palavra, não ora, não cavar poço, irmãos, está raso, e essa casa vai cair. Então é isso, a Escritura fala sobre o alicerce da sua fé na rocha. 1 Pedro capítulo 2 fala sobre isso, verso 4 a 8. 2 Pedro capítulo 1, versículo de 5 a 8, fala sobre essa firmeza, esse fundamento que é Cristo, que é a pedra angular, a pedra de esquina, é aquele que sustenta você. Você sabia quem está sustentando a tua casa é Jesus? Você sabia quem está sustentando o teu esposo é Ele, é Jesus? Porque Deus sabe o que Ele tem passado, esse homem. Sabe quem está sustentando a tua esposa? É Jesus, que essa mulher também sofre. Sabe quem está sustentando o teu filho nessa crise? É o Espírito Santo de Deus que sustenta a gente. Porque você está cavando o poço. Irmãos amados, a gente precisa. Isso aí é o sábio obediente. Agora vem o imprudente, e eu queria alertar a gente sobre essa imprudência. Quando a gente não cava. Desprezou a rocha inabalável. Está no versículo 49, veja o 49. 6,49. Mas o que ouve e não pratica é insensato. Ele diz, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem o que, irmãos? Alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, vai vir um rio, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. 2 fundamentos, 2 casas. Talvez essas 2 casas estão semeando, mas um semeia praticando, outro semeia sem praticar. Percebe a diferença? Está semeando, está produzindo até fruto, mas esse fruto não é digno de arrependimento. Está até frutificando, mas não é o fruto que Cristo quer na nossa vida. Da humildade, da dependência dEle, de buscar mais ao Senhor, de não ser sábio aos nossos próprios olhos, confiar no Senhor, ter apartado do mal, buscar a sabedoria que vem do Senhor. Esse aqui cavou quase nada, e foi grande a sua ruína. Desprezou a rocha, né? Colossenses capítulo 2, versículo de 6 a 8, fala sobre isso, irmão. Como é profundo. Preferiu ouvir falsos arquitetos e construiu a casa na areia. Uma pergunta nessa manhã: a sua família está construindo na areia ou na rocha? Tem que construir na rocha, viu, irmão? Porque senão vai vir de situação. Quando você vê, aconteceu. O vacilo aconteceu. Sabe por quê? Porque não estava firmado na rocha. Tem até conhecimento, viu? Mas cadê a prática? Percebe isso? Até conhece, mas cadê a prática? Cadê a dependência de Deus? Vai cair. E aqui ele não examinou o terreno antes de construir. Não fez uma avaliação. Parecia firme. Cuidado que as aparências enganam. Tem gente que está dentro da igreja, mas não está firme. Está circulando entre a gente, mas infelizmente não está firme, porque não está observando a palavra. Está tão perto do reino, mas infelizmente ainda sem salvação. E de vez em quando, mas fulano caiu, já estava caído, já estava fraco, já não lia mais palavra, já não orava, já não tinha uma vida de obediência. Parecia firme, não precisava cavar até a rocha, não se aprofundou a vala, fez de todo jeito. E a obra do Senhor deve ser feita com muita, sabe, irmão? Deve ser feita a obra de Deus com prudência, né? Com zelo. Usou o tempo para desfrutar da glória do mundo. Se distraiu muito, achando que é maior, achando que sabe mais, e caiu. Sabe qual é o maior perigo, irmãos, na vida do crente? É quando ele acha que já sabe tudo e está dominando tudo. Quem domina tudo é Jesus, viu? Quem domina tudo é Deus. Você e eu, nós somos dependentes do Senhor. 2024 a gente vai bem dependendo de Deus para tudo. E cuidado com essa aparência de casa bonita. Vai cair. Você já viu uma expressão que diz assim, gaiola bonita não dá comida a quem? Tá bonita, mas cadê a comida do bichinho lá dentro? Vai morrer aquele canário. A gente precisa se alimentar e alimentar-se da verdade. Então aqui Jesus Cristo disse que muitos escolhem religiões fáceis,
Igrejas que vale tudo, não tem mais doutrina, não tem mais alegria de servir ao Senhor. Aqui pode tudo, não. Jesus quer o coração só, não. Jesus quer você todo, completo, por inteiro. Ele quer fazer uma obra completa na minha vida e na tua vida também. Não só o coração, Ele quer a alma, Ele quer a nossa vida, o nosso espírito, Ele quer o nosso corpo. E tem muita gente hoje que, infelizmente, escuta essa palavra para a gente tomar café mais tranquilo, não querem carregar a cruz mais, querem facilidades. Aí para isso existem os pregadores de rosas. O que tem de pregadores de rosas aí vem de todo jeito, faz com que não pode ser assim não. Jesus disse que a porta é estreita, ou não disse isso? A larga é a porta da perdição, e são muitos que vão entrar por essa porta. A estreita quer esforço, quer santificação, quer renúncia. E aqui eu tenho muito texto para afirmar isso aí. Não quer carregar a cruz. Eu queria convidar a igreja a estar de pé nesse momento. Sabe o que acontece com muita gente? Pode ficar de pé, estou terminando. Edificou a casa sobre a areia, a casa sem alicerces. Está no verso 49. Não tinha alicerce essa casa. Quando vinha a primeira prova, aquilo que parecia estar bem, cantava tão bonito, mas não tinha um coração firmado na rocha. Sentiu necessidade de uma casa e fez, construiu, mas não estava bem feita essa casa. Nós temos aqui o irmão Marcos, que é um construtor. Essa mensagem o senhor conhece muito bem, irmão. Às vezes, para fazer para firmar o prédio, tem que cavar, achar o terreno. Eu conheci um homem que tinha doutorado em estudo do solo, lá na URB Recife, onde eu trabalhei. Era doutor, parece que em Recife só tinha ele, de estudo do solo. Ele estudava o solo e sabia que aquele solo, o material que era necessário e a experiência que tinha para construir. Amados irmãos, vai vir destruição. Essa palavra é muito forte. Vai ser destruído quem não tiver firmado em Jesus. Comece a se firmar em Jesus. Não se firme nem pastor, nem homem. A sua firma em Cristo, na palavra do Senhor. A pergunta final é: onde está edificada a minha casa? E onde é que está edificada a tua casa? Na rocha ou na areia? Responda: na rocha ou na areia? É uma pergunta. Tem dedicado a tua fé em Cristo ou nas filosofias e religiões do mundo? Está descobrindo muita coisa. É em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O resultado for Cristo, é bênção. Se o resultado não for Cristo, é repentina destruição. Porque está chegando esse vendaval e vai chegar para todos nós. Mas se você está firme na rocha, você continua e a tua casa permanece de pé. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Ó Deus, o Senhor falou direto ao ponto, terminar um sermão, ó Deus, e dizendo que todo aquele que ouviu, mas ele reclama antes: por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz a minha vontade, e não faz o que eu mando? Então Deus, o Senhor está buscando da tua igreja a fidelidade no realizar e fazer a tua obra. A nossa casa, ó Deus, está em Cristo, está bem, mas se estiver em nós mesmos, no nosso eu, ela cai. A nossa dependência do Senhor é eterna, eternamente dependente de Ti, ó Pai. E que assim continuemos, ó Pai. Estamos concluindo o mês de janeiro, o culto, ó Pai, da família. E toda essa casa que tiver na rocha vai atravessar 2024, ó Pai, firme e constante na Tua palavra. Mas a casa que tiver na areia, talvez nem chegue nem o final desse mês, vai ser destruída. Eu tenho escutado tanto sobre casais que estão buscando a separação, tantas situações, ó Pai. Fortalece a Tua igreja, ó Pai, que possamos olhar para Cristo, o autor da nossa fé, ó Pai, e abençoa o Teu povo. Agora, ó Deus, nos prepara para o nosso café da manhã. Quero Te agradecer pelas mãos que fizeram, por tudo que tem acontecido, ó Pai, e que esse café seja o café da comunhão, ó Pai. Possamos estar ali atrás com alegria, olhando para nossos irmãos, sorrindo e pedindo a Tua bênção sobre a vida dele. Ah, Deus, obrigado por tudo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a nossa eterna rocha, a rocha dos séculos, esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?